Viajando com o Biquíni. Boa noite! A última viagem que eu fiz aqui para o nosso programa foram para os países nórdicos. Nós fomos lá visitar aqueles países do norte da Europa. Finlândia, Escandinávia, Suécia, Letônia. São países, né, muito diferentes aqui da gente. Países frios, né, uma outra cultura, vikings, neve, gelo, sol da meia-noite. Mas esse ano eu estou fazendo programas que tem mais a ver aqui com a gente, né? A gente está aqui todo nesse calorão todo. E eu então fiz o último programa sobre a Itália e hoje eu quero levar vocês comigo para a Grécia. Porque a Grécia é um país que tem tudo a ver, a princípio, com a navegação, né? Imagina um país que é cheio de ilhas, milhares de ilhas, pequenos arquipélagos, ilhas para todos os gostos, né? Na Grécia você tem ilhas sagradas, né? Por exemplo, Patmos, a ilha de São João Batista, do Apocalipse, ilhas malditas, né, como Leros, que teve anos sob escrutínio, a ilha do diabo. Tem ilhas completamente desertas, né, que tem apenas nenhum ser humano morando, apenas cabras e outros animais. Outras ilhas tão atrolhadas de gente que você não consegue um lugarzinho para colocar uma cadeira na praia. Tem ilhas mais tradicionais, né? Tem ilhas mais libertinas, né? Ilhas de gays, de discoteca, de nudismo. Todos os tipos, para todos os gostos. Além disso, né, aquela arquitetura linda, né, ilhas com casinhas brancas, com as janelas azuis e as portas combinando com o mar. Mas o que eu acho assim, mais fantástico na Grécia é a história da Grécia. A história da Grécia remonta a 40 mil anos. Alguns autores chegam a dizer 60 mil anos, né, que há vestígios de uma civilização lá. E o que eu acho assim, mais fantástico é a mitologia grega. A mitologia grega, ela tem muito a ver com a gente. Na verdade, a gente tem muito mais a ver com a Grécia do que a gente imagina. A nossa mitologia vem daí. E a gente, todos assim, os nossos problemas, né, todas as questões assim, importantes, né, hoje em dia, prostituição, homossexualismo, drogas, todas as nossas primeiras referências são lá na Grécia. Né, nessa mitologia. A mitologia, na verdade, ela vai sempre existir, porque ela ela serve para a gente para explicar o inexplicável, né, para entender o verdadeiro sentido da vida. Então, hoje eu escolhi para mostrar na Grécia a ilha, assim, no Mar Iônico, a ilha de Ítaca, que eu acho emblemática, onde Ulisses velejou, Cefalônia, Zakynthos, vamos ficar ali pelo Mar Iônico. Solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje, então. Viajar pelo Mediterrâneo, por estas águas, né, na verdade, a gente vai de um mundo moderno aos confins da nossa civilização. Essa vida da gente velejando, navegando, ela é surpreendente. Existe um mundo entre uma margem e outra da Terra. Mas como a gente está falando especificamente da Grécia, a Grécia, então, como eu disse, ela tem muito mais a ver com a gente do que a gente possa imaginar. Na nossa língua, por exemplo, tem 80 mil palavras gregas, né? Foi do grego que surgiu o latim, o inglês, o alemão. A gente brinca, né? Isso parece grego, mas na verdade é muito mais perto da gente do que a gente pensa. A filosofia começou na Grécia. Depois da mitologia, quando as pessoas perceberam a realidade, né, surgiu então a filosofia. Todos os grandes filósofos, né, são gregos, né? Os grandes pensadores, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e tantos outros. Muitos dos nossos mitos e arquétipos estão fundamentados na mitologia grega. Era uma época, nessa época da mitologia, era uma época onde tudo era permitido. Então, por exemplo, a gente fala hoje em dia muito das coisas afrodisíacas, né? Afrodisíacas é a primeira, Afrodite é a primeira referência à prostituição que a gente tem, né? Era uma devassa, né? Que o marido vivia sempre pegando na cama com os outros homens, ensinava para as discípulas dela a arte do amor. Depois tem Apolo, né? Aquele deus que se apaixonava tanto pelas donzelas como pelos donzelos, né? Por sinal, nessa época, a homossexualidade ela era tolerada, né? Ela era vista de outra maneira, né? A gente sabe que Sócrates mantinha relações com os discípulos dele. Depois tem o próprio Zeus, né? O deus dos deuses. Ele era também assim, um sedutor, um deus sedutor, que vivia seduzindo gatinhos e gatinhas.
E por aí vai, né? Todos esses deuses, semideuses e os heróis, né, que eram os filhos dos deuses como os mortais, eles representavam todos os sentimentos humanos, né? Tinham deuses bons, canalhas, trapaceiros, né? Medeia, né? Amores proibidos, tradições, todos os nossos questionamentos que continuam até hoje os mesmos. E alguns desses mitos, eles são tão importantes na nossa vida que eles continuam aí até hoje com a gente. Na verdade, eu acho que antigamente a mitologia ela funcionava como uma espécie de psicanálise. Era o que fazia as pessoas se sentir humanas, né? Eram representados ali todos os sentimentos humanos importantes, amores proibidos, paixões cegas, tradições. E a mitologia grega, ela se baseava no cenário ali em volta, né? Montes, montanhas, o mar, as ilhas, grutas, como a nossa mitologia aqui no Brasil se baseia na nossa realidade, que era como as pessoas viviam antigamente, na matas, florestas, rios. Então, a nossa mitologia são os boitatás, iaras, saci-pererês, todos seres da floresta. Mas voltando aos gregos, nessa época, essa mitologia toda, ela cansou as pessoas, né? Porque eles falavam, cadê esses gregos, esses deuses que a gente nunca vê, onde é que eles estão? E começaram a cansar daquilo tudo. Aí então veio Jesus Cristo, né? Com aquele papo de que com amor, que todo mundo ia se dar bem, os pobres, fazendo a bondade, o papo colou e a religião então se instalou, o cristianismo com muita força aí na Grécia. Essa aí a gente está mostrando, gente, a ilha do Hipócrates, né? Que também a gente viu ali uma estátua do Onassis. Isso aí são os antigos barcos gregos, né? Os primeiros da humanidade, muito interessante. Mas a Grécia, ela é mesmo a base da nossa civilização. Ela foi a primeira civilização ocidental a evoluir. Os gregos foram os primeiros a valorizar a ideia, o pensamento, o que deu base para inventar a democracia e com ela depois a filosofia, as artes, o teatro, né, a tragédia, a comédia, a política, a música. Os Jogos Olímpicos também é outro evento, né, tão importante para a gente até hoje em dia, que também veio dos gregos, né? Antigamente as pessoas elas só guerreavam nessa época aí, né? Viviam para lutar, a vida não tinha nenhum valor. A guerra fazia parte do dia a dia, né? Tem lá Esparta, que a gente sabe, aquele povo guerreiro, os meninos desde 7 anos já eram iniciados na arte da guerra. Os fracos, né? As crianças que nasciam doentes, mais fraquinhas, eram jogadas do penhasco. Então os Jogos Olímpicos surgiram aí, em Olímpia, né? Que eles tiveram origem. Tudo começou inspirado na guerra. As primeiras corridas, 100 metros, 200 metros, depois 1000, 5000. Era o exercício básico dos guerreiros. Depois começaram a jogar pedras, lanças e foi se desenvolvendo até o que é hoje. O que eu acho mais interessante é que toda essa libertinagem que tinha antigamente na Grécia deu origem a um povo hoje completamente o contrário, tradicional, fechado. Hoje em dia a Grécia é um país cálido, árido, onde as pessoas, você olha assim, quando tem um grupinho de gregos conversando, parece que eles estão brigando, que eles vão sair na porrada. Mas depois não, sai cada um numa boa para um lado, é o jeitão mesmo deles, né? Eles são assim. Eu acho que por causa de muitas guerras, invasões, né, fica um povo assim mais endurecido. Porque, na verdade mesmo, a Grécia é o país com a mais baixa criminalidade da Europa. A Grécia tem uma polícia terrível, todo mundo tem pavor da polícia grega. Para vocês terem uma ideia, se uma pessoa, um jovem, for pego com um cigarrinho de maconha, um baseado na rua, ele é imediatamente julgado a 1 ano de prisão sem apelação. Às vezes eles prendem as pessoas sem motivo nenhum, só porque está na praia eles dizem que estão vagabundeando. E a Grécia, então, é cheia de cidades, né, medievais que nos remetem aos tempos bíblicos, né? A gente vê aqueles pastores com as ovelhas, né, com os sininhos balançando, né? Todo aquele cenário nas oliveiras, cheio de azeitonas, figos. Agora, o que é interessante é que turista para os gregos é como se fosse assim, um mal necessário. Eles não gostam muito da gente, né? Eles têm uma maneira assim, meio ríspida de tratar. Até eu notei que ultimamente eles têm melhorado, talvez porque tenham ficado tão famoso isso que muita gente tenha deixado de ir para lá. Para eles, assim, turistas assim, venham, gastem o máximo e tchau. Na Grécia também foi onde iniciou a navegação, né? Os primeiros navegadores da humanidade surgiram dali, né? Os primeiros aventureiros. Talvez por causa dessa configuração das ilhas, né, tão próximas umas das outras,
Então no começo eles iam um pouquinho até a próxima ilha, depois foram fazendo distâncias mais longas, né, até chegar até o Mediterrâneo e mais adiante, né? Agora o problema que eu acho assim maior da Grécia é o Melteme, é um vento terrível que sopra lá sem parar, né? É um vento ininterrupto, né? Eu tinha muito medo, por exemplo, do vento Mistral no Mediterrâneo, mas o Mistral, depois que eu vi que ele sopra mais só ali no lugar específico. O Melteme não, e ele é um vento louco, ele pode soprar 2, 3 dias e parar, como pode ficar 10 dias soprando sem parar. Mas a Grécia, então, é cheio de cidades, né, medievais, castelos, muros, né, catapultas, né, muitas fortalezas. Eles eram muito atacados, principalmente pelos turcos, né? Como a gente sabe, gregos e turcos nunca se beijaram. Olha como é árido, gente. Vocês estão vendo uma cabra bebendo água salgada. Isso eu nunca tinha visto. É o tipo da coisa, eu acho, elas são tão adaptadas, né, aquela aridez ali do povo. E talvez também essa personalidade do povo tenha também um pouco a ver com a terra árida que eles têm, né? Mas como eu estava dizendo, os turcos, eles sempre invadiram, né, tentaram invadir a Grécia. Inclusive eu acho que esses problemas que a Grécia está tendo agora, né, com falta de dinheiro e tal, é um pouco de sacanagem dos países europeus. Porque o que eles fizeram, né? A Angela Merkel, os alemães, eles deram muito dinheiro para a Grécia, logo que a Grécia entrou para a União Europeia, para se defenderem dos turcos, porque a Grécia é a porta de entrada dos turcos. E agora eles ficam querendo cobrar esse dinheiro todo. Mas aí então nós estamos em Ítaca, né, que é a cidade que eu queria falar, que é muito importante da época, né? Ítaca foi citado por Homero, né? Todo mundo sabe, na Odisseia, né? Odisseu, né, que para nós é o nosso Ulisses, né, que é um grande herói que partiu, todo mundo sabe, né, da Ilíada, partiu todas aquelas aventuras, dezenas de anos depois voltou. Essa ilha, na verdade, essa aí é a Baía de Argóstoli, famosíssima. Ítaca, na verdade, é uma ilha bem pequenininha, tem apenas 120 quilômetros quadrados, um pouco mais de 3.000 habitantes, mas são ilhas de beleza, né, no Mar Iônico. Tanto Ítaca, como ali ao noroeste está Cefalônia, que é a ilha maior. E Ítaca, na verdade, é um nome, né, muito antigo, não mudou, né, durante anos. Uma época era chamada também de Piccola Cefalônia ou Small Cefalônia, porque está muito perto, mas na verdade há muitos anos é esse nome que a ilha tem. E esse aí é um imenso porto natural, né? É uma ilha que, na verdade, ela era inabitada até 2.000 anos antes de Cristo. Acredita-se, né, que ela tenha sido a capital da Cefalônia na época dos micênicos, né, a capital do reino. E nessa época, justamente, que ela é comandada por Odisseu, né, que com certeza ficou tão famoso que Homero, né, contou as aventuras dele e tal na Ilíada. Depois, nos séculos 1 a 2 a.C., os romanos ocuparam a ilha. Então, ela passou a fazer parte do Império Bizantino, né, quando Bizâncio se juntou lá com Roma. Depois ela passou para a mão dos turcos, né, como não poderia deixar de ser, os turcos ali do lado, sempre inimigos, dos venezianos, que também invadiram toda essa parte, atravessaram o Adriático ali na antiga Iugoslávia, Croácia, os venezianos sempre tiveram por ali, britânicos. Por um pouco período de tempo também pertenceram até os franceses. Só em 1830 que ela passou a fazer parte do Estado da Grécia. Aí ela, na verdade, foi um presente, né, que é o último país que ela pertencia antes do grego, eram os britânicos. Foi assim como se fosse um gesto diplomático que os ingleses doaram Ítaca para a Grécia. E existe, na verdade, vestígios de civilização desde o período neolítico, de 4.000, 3.000 anos antes de Cristo. E a gente encontra, né, aí ainda um pouco assim de ruínas, de muros e de estradas dessa época. Mas parece que o povo aí vivia muito primitivamente nessa época. No período micênico, de 1600 a 1100 a.C., foi o auge de Ítaca, né? Justamente nessa época do Odisseu, com certeza. E isso tudo, gente, é uma história oral, né? Vai passando, né? Não tem muita coisa escrita, as pessoas viram lenda, vão contando, até chegar, né, aos ouvidos de Homero, né? E que
por ser tão poderosa nessa época, esse lugar deve ter relatado na Odisseia tudo isso. Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima quinta-feira, que eu vou continuar falando de um país bem bacana da Europa. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau! Viajando com o Biquíni.